Saudações ao Núcleo Espírita da Polícia Militar. Hoje teremos um assunto muito caro ao nosso entendimento, à nossa condição de existência e principalmente ao nosso futuro na vida espiritual quando retornarmos à pátria da qual todos nós saímos. Isso é interessante porque faz com que a gente valorize mais a vida que estamos tendo, porque dependerá dela a experiência da passagem ou morte, como chamamos. Mas aqui faço uma ressalva de que quando falamos morte, estamos colocando um fim, mas aquilo que é imortal não pode ter fim. A morte é um termo que se adequa ao corpo físico, mas que não tem aplicabilidade àquele que antes, alma, espírito encarnado, volta à sua condição, liberto do corpo físico e de matéria, de espírito, dotado de imortalidade. Este faz a denominada passagem, que é passar da sua experiência no mundo material para o mundo espiritual. Por isso que, na verdade, a experiência daquilo que chamamos morte nada mais é do que passar de uma condição para outra, sair de uma experiência de ordem material e retornar para o mundo espiritual. Pensar dessa forma, compreender dessa forma, não como se fosse uma ilusão ou como algo que satisfaça esse nosso desejo da imortalidade. A imortalidade não está no campo do desejo. A imortalidade é uma realidade da nossa condição de espíritos. Contudo, mergulhados que estamos todos nós nos corpos físicos, temos uma dificuldade significativa que ainda nos aprisiona, criando em nós uma fantasia de que este corpo é apenas, ou tudo aquilo, melhor dizendo, que nos constitui e que fora dele não há uma possibilidade de vida, de manifestação, de alegrias ou quaisquer outras coisas que vivenciamos na condição daqueles que animam corpos materiais. Mas ainda nos identificamos com esse corpo a ponto de acharmos que eles são a única possibilidade que temos de nos manifestarmos como espíritos. Isso é, se concebemos realisticamente essa condição de espíritos que todos somos imortais. Quando a gente fala, comenta, reflete sobre a passagem, não tem como não nos remetermos à segunda parte do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, o nosso codificador, que junto aos demais espíritos vieram nos traçar um roteiro seguro de como esse fenômeno pode ser vivenciado, enfrentado, dignificado, inclusive desejado como possibilidade de libertação e de vivência de sensações, de emoções, de sentimentos mais livres, mais elevados, sempre, claro, em consonância com aquilo que vamos cultivando ao longo de nossa caminhada evolutiva. Kardec já começa esse capítulo, a passagem, dizendo que a confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Então ele já veio dizer, não estamos aqui afirmando que não há apreensões em relação a esse momento. Assim, contudo, acreditar na vida futura possibilita uma vivência muito mais tranquila e com menos perturbação de todos nós que não continuaremos aqui por longos anos, porque o próprio corpo não consegue, pelo funcionamento dos órgãos, pelo desgaste natural, nos manter por mais tempo no corpo físico. Então, se, até como o próprio ditado diz, não há nada mais certo do que a morte, mas aqui no nosso entendimento do que é esta passagem, por que não compreender, entender e viver de modo a transformá-lo em algo prazeroso e que possamos passar com tranquilidade, suavidade, com crença real nesse futuro que a todos aguarda. E Kardec faz uma afirmação interessantíssima de que muitas pessoas não temem a morte por si mesma, mas como ela vai acontecer? Sentirei dor? Sentirei frio? Que sensação irei experimentar? Como é mesmo passar de um limiar para o outro? E aí ele vai trazendo explicações
que elas não têm só beleza, mas elas trazem aquilo que caracteriza o espiritismo, que é o aspecto do consolo. E não é um consolo que conforma, que nos deixa quietos, porque é assim mesmo, então tudo bem, vou ter o meu coração confortado. Não, é um consolo que traz esperança, que diz a vida depois do decesso do corpo físico. E essa vida continua porque você, como criatura divina, é dotado de imortalidade. Abre-se então uma cortina e um palco de novas possibilidades se apresenta diante dos nossos olhos. E ele vai então dizendo que a calma que se vê em certos mortos ou as terríveis convulsões vão depender de como estamos experimentando essa oportunidade reencarnatória que eu, você que está aí assistindo, está tendo no momento. Olhemos para as nossas vidas, para as nossas semeaduras e já poderemos antever como o nosso desencarne ou a passagem se dará. Mais à frente ele vai explicando para a gente, ainda nesse capítulo, que o perispírito, bem como essa vinculação que ele estabelece com o corpo físico, comandada pelo espírito, é fator determinante para essa experiência. Quanto mais aprisionado estiver o perispírito ao corpo físico, pela condição espiritual do ser que anima esse corpo, maiores serão as dificuldades no momento do desenlace. Quanto mais esse espírito, na sua experiência carnal, vai buscando a espiritualização, mais esses laços vão se afrouxando da matéria e, por consequência, mais fácil será esse momento da passagem ou da experiência da saída do corpo físico, do espírito, em retornando para o mundo espiritual. Daí a gente pode ter uma equação muito simples, muito fácil, mas que requer esforço e trabalho árduo para termos uma vivência benfazeja. Se cultivarmos sentimentos como paixões, apegos, materialismo, consumismo, emoções que nos desgastam e nos aprisionam como posse, a questão da cobiça, o ciúme, a inveja, tudo que é do aspecto que não nos coloca na condição de quem está buscando evolução do ponto de vista espiritual, tornará, pela densidade das energias que produz, o nosso processo de saída do corpo físico muito mais doloroso, demorado e difícil. E às vezes até complicando possíveis ajudas que poderíamos receber se outro fosse o nosso estágio de consciência, de libertação do ponto de vista espiritual. Por que dificulta a ajuda? Porque essa densidade energética nos torna refratários a uma possível acolhida, ajuda, ou o próprio fato de escutarmos uma orientação para sairmos daquela condição difícil que, pelo nosso livre-arbítrio, usado de forma equivocada, nos colocamos, a bem dizer, à mercê de uma condição de dor e sofrimento que não é necessária a ninguém. Mas para tal, precisaremos então escolher novas possibilidades do existir. Um outro ponto que compartilho com vocês é que ele nos apresenta o que ele denomina de situações extremas. E essas situações extremas são em 4. A primeira, ele diz que, se no momento da extinção da vida orgânica, ou seja, que o corpo físico já não tem mais condição de manter o seu funcionamento normal, harmônico dos órgãos, há um desligamento do perispírito, como se ele já estivesse completamente dissociado do corpo físico. E aí a morte, a sensação que o espírito experimenta na morte é muito pequena. É como se ele nada sentisse, inclusive, nessa saída. A segunda situação extrema é se nesse momento da saída do espírito a coesão dos dois elementos está com toda a sua força. As moléculas do perispírito com os átomos do corpo físico estão tão entrelaçados na pujança da vida física que o momento de uma ruptura brusca enseja um grave sofrimento para o espírito,
porque ele vai experimentar todo aquele estado de decomposição do corpo, sensações que ainda deveria sentir se estivesse estreitamente vinculado à matéria, que é a sensação mais intensa vivenciada com as experiências narradas por espíritos que cometem suicídio. Só façamos uma ressalva que não é todo suicida que vai experimentar essas mesmas sensações ou que passarão longo tempo no vale. Não, isso vai depender da consciência, vai depender dos motivos que o levaram a praticar tal ato. Não é todo suicida que vai parar no vale. Assim não é como todo aquele que comete um ato grave ou uma falta grave que vai ter uma determinada consequência, como se a gente tivesse regras específicas, se fez isso, essa é a consequência, se fez desse modo, pagará desse modo, nessa ideia de punição, de sanção, de castigo. Não, isso vai depender de cada um, do que a gente até vê no direito como atenuante e agravante, isso vai variando aos milhões, porque somos distintos, temos trajetórias distintas. Claro que iremos reparar essa condição, mas não há um destino estanque para todo aquele que comete o suicídio. E nisso a literatura, até o próprio Céu e Inferno, traz relatos de espíritos que cometeram suicídio, mas a consciência de que aquele ato não de fato tem um prejuízo para aquele momento, porque esse despertar vai vindo depois, ele não percebe ou não sofre em demasia por aquilo que ele fez. Não naquele momento. E se conseguir reparar, não necessariamente vai ser do modo que estamos pensando ou até mesmo fantasiando por uma informação que a gente recebe e não aprofunda pelo conhecimento devido. A terceira situação extrema que Kardec nos traz é: se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. E a quarta situação extrema é que, se depois da cessação completa da vida orgânica, ainda existirem muitos pontos de coesão entre perispírito e corpo, esse espírito ainda passará por um longo tempo experimentando as sensações como fome, vontade de praticar o ato sexual, de beber e de tantas outras coisas. Por isso também que nós sempre temos nos estudos relatos de espíritos que continuam se banqueteando a partir dos encarnados, satisfazendo as suas necessidades, valendo-se do campo perispiritual do outro, já que eles estão despossuídos do corpo físico. Eles estão vinculados pelas energias e por essa conexão entre átomo e molécula, mas o corpo inerte já não vai mais poder lhe produzir as sensações e os prazeres de quando estava encarnado. Então, esses espíritos ainda se alimentam de outras possibilidades de sensações e experiências para satisfazer as suas. Então, enquanto esse processo terminou, findou a vida no corpo físico, ainda pode haver uma vinculação a ponto de o espírito experimentar, pelo perispírito que o acompanha, e por uma vinculação que não se desfez, as sensações que o seu corpo experimenta. E quando eu digo sensações, é a decomposição, é o mau cheiro, é com certeza a questão natural das bactérias e dos vermes que estão ali, das doenças, das feridas, e que tudo isso repercute negativamente de tão entrelaçado que ele está por uma vivência materializante que o torna então alguém sofredor num processo que deveria ser de libertação, de consolo, e com certeza do encontro das bem-aventuranças, que seria a colheita da boa semeadura que fiz e que todos nós estamos com certeza buscando fazer. Kardec usa uma expressão interessante que é força de aderência. Quanto maior é a força de aderência entre perispírito e corpo, e o determinante dessa força de aderência são os nossos atos, nossos pensamentos, nossas vibrações, comportamentos, maior a dificuldade. Quanto mais espiritualizados formos, quanto mais buscarmos a caridade desinteressada, o estudo, a prática no bem, mais afrouxados estarão esses laços e o desencarne se dará de forma muito natural e tranquila. Poderemos até experimentar perturbação. O
que é mesmo esse estado de perturbação tão falado e tão descrito? O que os espíritos nos explicam que esse momento da passagem poucos experimentam conscientemente. Experimentam esse processo aqueles que já têm um despertamento espiritual significativo, uma certa elevação, a ponto de acompanharem a família, assistirem aos seus próprios funerais e por aí vai. Mas outros passam por esse momento no estado de inconsciência e despertam no mundo espiritual pós-desencarne. E aí cada um irá encontrar a própria situação que criou. A perturbação pós-saída do corpo físico é como se fosse o acordar depois de uma noite de sono. E aqui no livro tem até uma analogia que Kardec vai fazendo de que eu posso despertar como quem veio de um sonho muito agradável, com leveza, onde eu vou tomando aos poucos a consciência de onde estou, da psicosfera que me rodeia, dos espíritos que vieram então me receber e que já estavam ali naquele processo, e então eu tenho plena consciência do que aconteceu, de que processo foi aquele, sei que estou desencarnado. Mas também pode ser o despertar depois de um sonho muito ruim ou um pesadelo, onde eu tenha inquirições, perseguições, onde eu me sinta naquela condição de morto-vivo, porque eu tenho um corpo que é o perispírito, no qual eu posso me movimentar e me manifestar, mas ao mesmo tempo eu não consigo me comunicar com algumas pessoas, eu não consigo comer devidamente, eu não toco algumas coisas ainda pela inconsciência e eu fico sem saber se de fato estou morto ou vivo, eu estou inconsciente daquela minha situação. Então, esse processo chamado de perturbação, todo espírito experimenta com mais ou menos intensidade, dependendo do seu nível evolutivo. Os que mais se aproximam dos valores positivos ou espirituais e que têm uma vivência muito mais voltada para o tal reino dos céus, não terá dificuldade em se identificar e de perceber com mais qualidade a sua realidade atual, pós o desencarne. Mas quem ou não acredita, ou desconfia, ou acha que tem, mas está no campo da dúvida, ou simplesmente vive como se outra possibilidade não existisse, esse momento é de sofrimento e total inconsciência da sua realidade. Muitos são os relatos que nós temos. É uma riqueza poder ler, saborear, aprender com cada depoimento desses espíritos que foram evocados para contar sua destinação pós a passagem. E a gente vê que o fator preponderante para nos encontrarmos em determinadas situações após a saída do corpo físico foi como vivemos a última experiência carnal. E claro, vivendo a par e passo com a lei divina e com a lei natural dentro das nossas possibilidades, mas sempre voltados, concentrados no bem. E não é apenas no bem do outro, mas é também no crescimento da minha própria condição evolutiva e espiritual, no que eu estou fazendo comigo, no que estou pensando, no que estou produzindo, para que eu possa então criar uma possibilidade de experimentar esta condição da saída do corpo físico para a chegada no mundo espiritual com um modo muito mais tranquilo. Então ele diz aqui, eu lerei para você, que esse despertar é bem diferente segundo os indivíduos. Então não vamos ter experiências iguais. Ah, fulano desencarnou de tal modo, eu quero que comigo seja assim. Isso muda muito porque nós somos diferentes. Mesmo que sejamos evoluídos, que estejamos num patamar semelhante, as peculiaridades vão trazer algumas nuances diferentes da experiência de cada um. E ele vai mais além. Em uns, esse despertar é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Noutros, é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. E ele ainda diz que essa intensidade de duração do sofrimento, como já foi dito, está em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se liberar de seus laços são longos e penosos.
Então, quando a gente pensa que pode ser difícil, não é apenas difícil, é também demorado. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas ouvimos nos livros, nos estudos, espíritos que não sabem que já desencarnaram, sofrem tremendamente e ainda, além de sofrer, ficam um longo tempo nessa condição. Então, se eu digo que para aqueles que têm uma condição de proximidade entre corpo e perispírito pelo cultivo do materialismo e de condutas inapropriadas considerando as leis divinas, não só penoso, mas longo será esse processo. Mas já aqueles que cultivam valores espiritualizantes, além de ter um processo leve, mais tranquilo, também o terá muito rápido. Daí a gente vai vendo vantagens do bem viver. E Kardec também faz essa afirmação, mas só vai saber que devemos bem viver e existir de modo satisfatório se tivermos a fé e a crença na vida futura e na nossa imortalidade acima de tudo. Porque se para nós a ideia da imortalidade for uma quimera, uma fantasia, não vamos nos esforçar por melhoria. Nós seremos aqueles que defenderão o carpe diem. Viva, porque você não sabe se terá o amanhã. Ou melhor, o amanhã não virá. Então deveremos usufruir de todos os prazeres agora, porque você não sabe se terá esse tempo depois. Mas nós, antes de sermos espíritas, espiritualistas, acreditamos nessa imortalidade, ou melhor dizendo, espiritualista acredita que há algo além da vida na matéria, e ainda espíritas que conhecemos os princípios basilares, existência de Deus, a imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, a reencarnação e tantas outras leis que vão nos regendo, como sintonia, afinidade, a lei de ação e reação. Nós já temos a condição de sabermos que tudo que aqui estamos fazendo determinará esse momento. Isso nos leva a uma reflexão que o bem morrer ou o bem desencarnar dependerá exclusivamente de minha conduta. Então, eu já posso, diante daquilo que venho vivenciando, experimentando nessa minha encarnação, saber quais serão as condições do meu desencarne. Porque eu tenderei a perceber o quanto estou apegado não só ao corpo físico, mas a valores de ordem material, ou se já estou buscando e valorando as questões espirituais de outro modo. Não é deixar de viver a experiência, mas é vivê-la como espírito imortal que somos, e não como se fôssemos reduzidos a um simples momento de 80, 100, 60 anos na matéria, como se depois disso nada existisse. Observemos o que estamos cultivando, como estamos procedendo, e com toda certeza nós já podemos ter um retrato, que óbvio pode mudar daqui para frente, mas pensemos, se desencarnarmos amanhã, no domingo pela manhã ou ao longo da madrugada, diante do que estou cultivando, como me encontrarei no mundo espiritual? E essa reflexão pode nos ajudar a fortalecer algumas condutas ou mudar outras rapidamente, ou se eu não fortaleço e nem mudo, eu posso melhorar aquilo que já tenho para que essa passagem possa acontecer de forma rápida e tranquila, porque eu busquei este momento dessa forma pelas condutas, pelas escolhas e pelo bem que pude fazer ao longo dessa minha trajetória. Então, o fator determinante é depuração, é crescimento moral. Não é o fato de ter boas condições de vida, não é uma questão de saúde, não é uma questão de ser rico ou de ser pobre, de ser negro, de ser branco, amarelo, ter tal ou outra nacionalidade. Todos são iguais nessa experiência no sentido de que não podem não passar por ela. Mas a forma de vivenciar depende de uma coisa, e é para todos, a condição moral que possuímos. Ela é o determinante dessa situação denominada passagem, ou dessa experiência que todos nós teremos.
Um outro pontinho que ele traz para a gente, que tem espíritos que inclusive experimentam uma perturbação quase nula. Não precisa nem mais dizer quem são esses espíritos, são aqueles que optaram pela espiritualização. O desligamento é aqui explicado que ele não ocorre no momento do desencarne, ele acontece antes. Quanto mais espiritualizado, mais afrouxados são esses laços entre perispírito e corpo, que no momento do desencarne, o simples último pulsar do coração já permite o espírito se desligar. Às vezes a gente vê aqueles estados comatosos, longos, e a gente fica imaginando o que é que está acontecendo. O espírito já pode estar em plena vida espiritual, ligado apenas por algo muito tênue àquele corpo físico, que quando o coração já não consegue mais cumprir a sua função e o cérebro então deixa de cumprir o seu papel, o espírito dali já se afastou há muito tempo. Apenas o corpo físico estava, vamos dizer assim, nos seus últimos momentos, mas o espírito já não estava ali. Então, o seu estado de perturbação é nulo ou muito leve. Mas já outros passam por um processo perturbador, já que não conseguem sair da condição que eles mesmos conquistaram e então vão enfrentar um processo que é pós-desencarne, que é livrar-se do que já deveria ter feito ao longo da sua existência. Então, quando a gente diz assim, desencarnou ontem, ele já poderia estar desencarnado há muito tempo, porque desencarnar é todo aquele que saiu da carne, que não mais cultua aquilo que a carne pede, né? A alimentação em demasia, os desejos que devem ser demasiados a curto tempo e a toda hora e quando eu quiser. Ele já estava voltado para outras perspectivas. Então, essa perturbação não vai lhe acometer. Mas para aquele que estava centrado nos sentimentos grosseiros, melhor dizendo, refazendo aqui o raciocínio, mas para ele ficar mais simples, quem se acostuma a hábitos grosseiros terá uma perturbação concernente a essa construção. E quem se habitua a hábitos moralizantes pode, inclusive, nem experimentar esse momento de perturbação, ou ser dela poupado por merecimento diante daquilo que construiu e daquilo que fez. Mais à frente ele fala assim, sobre as doenças, que é um questionamento natural. O espírito pode ser até elevado, mas ele sofreu ali por um longo período de doença, o corpo padeceu. Como é o desencarne dessa pessoa não vai ser sofrido? Mais uma vez afirmamos que o determinante é o componente moral. Eu posso ter passado por um longo processo de doença, não querer desencarnar, estar apegado, porque eu ainda tenho muitos anos para viver, eu ainda tenho muitas coisas para fazer. E esse apego, esse desejo de permanecer no corpo físico, quando a doença dele me expulsa, eu vou então, ainda ali aferrado a ele, sofrer essas consequências. Mas aquele que entende esse processo, que vivencia a experiência da doença como aprendizado, independente de qual seja, mas da gravidade, do corpo martirizado, ele já vai aos poucos se libertando e nesse momento a evolução ou o crescimento moral é que determina se ele sofrerá ou não depois do seu desencarne ou de sua passagem. Não é a doença em si, morreu doente, deve estar se recuperando em algum lugar, ou dependendo da doença ainda deve estar muito sofrido. Não sabemos. Isso vai depender da condição do espírito, se ele já vinha em um processo de afrouxamento desses laços e sair desse corpo físico é uma grande libertação daquilo que lhe causava sofrimento. Mas aqueles que se apegam, que se prendem à matéria, que desejam ficar ali e que a doença lhes impede, com certeza terão momentos não só constrangedores, como penosos e longos no mundo espiritual após o seu retorno. Um outro exemplo que ele nos traz é sobre as mortes violentas. Quantas vezes nós nos pegamos com essas afirmações de que se alguém morreu de acidente automobilístico ou com uma motocicleta, um avião caiu, muito provavelmente, às vezes a gente não usa nem o muito provavelmente, a gente já afirma,
devem estar perdidos no mundo espiritual, sem saber o que aconteceu, sofrendo, não conseguindo identificar onde estão seus parentes, seus afetos. Não é assim, uma regra tão fechada. Se o espírito desencarna de morte violenta, mas se ele tem elevação moral, se ele já vinha passando por um processo de desvinculação do perispírito com o corpo físico pela boa conduta, pelo bom proceder, pelos bons sentimentos e boas vibrações que afrouxam esses laços materiais, não é a morte violenta que determina se ele sofrerá ou não, mas a sua condição moral. Então, independente da severidade da doença, independente da violência da causa da morte, assalto, acidente ou qualquer outra coisa que possamos vir a pensar, o determinante é a condição moral. Posso ter uma morte violentíssima, mas se já tenho uma determinada violência, quem disse que eu irei sofrer nessa saída? Ao contrário, me libertarei com tranquilidade. Já espíritos que não cultivam esses valores e essas condutas podem ter uma morte aparentemente tranquila, vamos dizer, morreu pela idade, ou teve um mal súbito, nem chegou a experimentar dor, mas se a trajetória foi de valorização do consumismo, dos prazeres, do materialismo, do não preocupar-se com o próximo, de não buscar autoconhecimento e reforma íntima, o desencarne será penoso. Porque o estreitamento do perispírito e do corpo, aquilo que Kardec denomina de força de aderência, estará muito forte. Então a gente pode dizer, que bom que não sentiu dor, então foi uma passagem tranquila. Que bom que não experimentou uma morte violenta que foi por idade. E o que está no espírito? Como é de fato a condição moral? Esse é o determinante. Tenhamos isso em mente, meus irmãos. Se a nossa existência se voltou para o bem e para aspectos de espiritualidade, fácil, tranquilo e rápido será o nosso desencarne ou a nossa passagem. Quanto mais sensuais, quanto mais materializados, quanto menos voltados à prática do bem, mais demorado e penoso será esse processo. Porque a nossa inconsciência na vivência espiritualizante estará reduzida a pouca coisa, quase nada ou nada. Então entendamos, o que determina se a minha passagem será boa e tranquila ou penosa e demorada, com certeza é a minha conduta e a minha condição moral que irão determinar. O bem morrer dependerá da sua escolha, de como a sua existência está sendo vivenciada. Olha que maravilha sabermos pelo Espiritismo que temos a condição de escolhermos sob qual condição faremos a nossa passagem, se tranquila ou vai ter então um caráter perturbador. Está nas nossas mãos e os meios também foram apresentados pela doutrina espírita. Mais à frente, Kardec fala o seguinte, que o nível evolutivo também determina o estado do espírito no momento da morte. E ele fala, o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau do adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo o sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. E aí ele diz, se eu estou falando tanto em depuração, vou dizer a essas pessoas o que fazer para se depurar e ter uma passagem tranquila. E ele vai dizendo, reprimir as más tendências. Quantas vezes nós ouvimos que precisamos olhar para dentro de nós, conhecer as nossas imperfeições e não fugir delas e buscar melhorá-las. Quando ele fala reprimir as más tendências, não é deixar lá dentro e não observar ou ter a vontade de conter, porque o ter a vontade já significa que eu preciso me cuidar nesse sentido. Vigiar para não fazer, mas para deixar de sentir. Reprimir as más tendências é não dar vazão, é reconhecê-las, buscar pela reforma íntima vencê-las e não fingir que elas não existem, que já chegamos à condição de espíritos puros.
E aí ele diz: vencer as paixões e ver vantagens no futuro espiritual. Porque se eu enxergo as vantagens que esse mundo espiritual me oferta e as condições que eu terei mais à frente, com certeza eu tomarei como decisão andar, caminhar nesse caminho já traçado por Jesus com a boa nova que é o Evangelho. Ali está o roteiro que precisamos seguir para ter este momento de paz e tranquilidade. E ele vai dizendo: precisamos nos identificar com a vida futura, dirigir a ela as nossas melhores aspirações e preferi-la à vida terrestre. Preferi-la porque ela é a verdadeira. Esse momento que estamos aqui, que nos agarramos, não é a verdadeira vida. É um momento de aprendizagem do espírito que assume essa roupagem para então experimentar o que ele deve para o seu crescimento, passar pelas provas para avançar e retornar. Do mesmo jeito que a gente coloca o uniforme, entra na escola e aprende e volta para a nossa casa, desse mesmo jeito a gente veste essa farda, que é o corpo físico, aprende e volta para a nossa verdadeira casa, já sem esse fardamento de ordem material, para apresentar as boas notas que nós nos esforçamos para tirar na experiência física, nos manifestando a partir dos nossos corpos físicos. E Kardec faz aqui uma afirmação que nos é muito cara já no final do capítulo. O espírito, ou melhor dizendo, o espírita sério não se limita a crer somente porque alguém afirmou. Ele crê porque antes da crença ele compreende a lógica e a dinâmica da evolução. Quando ele compreende e depois então ele crê, aí ele consegue perceber que como espírito imortal que tem várias vidas e que retorna à verdadeira vida que é espiritual, ele não tem outra alternativa, se bem morrer quiser, do que seguir as leis divinas, no trato com o outro, no trato consigo, na prática da indulgência, da paciência, não se penitenciando em demasia quando falha ou quando erra, e ao invés de lamentar-se e se culpar, buscar a rota que pode reencaminhá-lo. Aí sim nós saberemos em que caminho nós estaremos na busca pelo bem morrer, por bem fazer a passagem, pelo bem desencarnar. Sem essa ideia que a gente ainda cultiva de dúvida, será que é mesmo? Eu não acredito ainda, eu não consigo me ver como espírito imortal. E não vai se ver nunca se não experimentar as boas vivências. Mas se eu experimentar as boas vivências e ainda assim não me perceber, mas você já está garantindo uma boa possibilidade de passagem. E aí você terá a comprovação e o grande consolo e vai ver, puxa vida, valeu a pena todos os meus esforços, porque agora sim posso experimentar deste momento, me libertar e ratificar a minha condição de imortal. E a última observação que Kardec faz nesse capítulo é sobre a validade da oração para os espíritos que já desencarnaram. Primeiro que ser lembrado significa que fui amado, que alguém tem um sentimento por mim de carinho, que experimenta a saudade, não a saudade dorida e desequilibrante, mas a saudade saudável, que relembra dos bons momentos, que sorri quando lembra da convivência, porque foi uma convivência feliz, e não fica lembrando dos momentos finais, se foi um momento de doença ou de sofrimento, mas lembra que bom que você já está liberto dessa condição que lhe aprisionava, que bom que agora você está experimentando a verdadeira vida, colhendo os louros das suas vitórias e dos seus esforços. A oração é um preenchimento em um suposto vazio, em uma saudade que possa ser experimentada. E do mesmo jeito que a gente gosta de receber parabéns no nosso aniversário, receber felicitações de alguém por um feito nosso, quem está no mundo espiritual recebe a oração como um afago, uma lembrança amorosa. E ele afirma que a oração por pessoas que desencarnaram, mas que era um espírito que ainda não tinha uma crença sólida na sua vida após o desencarne, o momento da oração pode libertá-lo desse entorpecimento. E pela oração, pela vibração, pela amorosidade, ele pode encontrar-se e perceber em que condição
ele está no momento. Então a gente ajuda ao reconhecimento dele a mais cedo. Se o espírito é um sofredor, porque não necessariamente o inconsciente está sofrendo. Ele pode ter sido alguém muito bondoso, mas não tinha uma crença sólida ou firme, ou até nem acreditava em mundo espiritual, mas era uma pessoa boa. Mas tem aqueles que estão sofrendo, os apegados, os que viveram o materialismo em profundidade. A gente pode ajudá-los, excitando ao arrependimento, como Kardec bem coloca, dizendo que há a possibilidade de refazimento no futuro e que aquele momento não é permanente. E aos que não estão nenhuma e nem outra condição, que já estão libertos, vão receber a nossa demonstração de amorosidade. Então perguntas como, mas será que já é hora? Pode orar por quem desencarnou? Devemos. A oração é a obrigação moral daqueles que amam, pelos outros que são os nossos afetos, estejam eles desencarnados ou não, mas aqui em específico estamos falando dos que já retornaram ao mundo espiritual. E eu posso garantir que todos nós que estamos aqui nos sentiremos muito felizes quando no mundo espiritual recebermos pelas orações e pelas vibrações as manifestações de amorosidade e de afeto daqueles que ainda permanecem na caminhada, encarnados, e nós então receberemos essas vibrações como aquele calor brando na alma, como a lembrança das boas relações e do que eu cultivei no amor que dediquei ao outro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não percamos tempo. Não tem essa história de, eu já estou com X idade, não vai adiantar mais me esforçar. Isso não é um pensamento condizente com o espírito que é dotado de imortalidade. Para o imortal, sempre haverá tempo. Aliás, o tempo jamais acabará, porque existiremos eternamente. Não no eterno na condição de Deus, porque Ele só o é, mas numa condição de algo que não vai ter fim. O infinito não tem começo e não tem fim. Nós tivemos começo, por isso que não somos considerados eternos e sim imortais. Mas o que temos em comparação à eternidade é o fato de jamais termos fim. E é isso que nos faz filhos da divindade misericordiosa, que pela imortalidade pôde nos proporcionar reencarnação para refazermos a rota, olharmos o nosso caminho, amarmos mais, crescermos mais. Se você duvida, se você tem medo, desfaça, diminua esse medo e a sua dúvida buscando a espiritualização. Olhe os seus valores, as suas emoções, os seus sentimentos, apenas busque ser bom. Lembre-se que fora da caridade não há salvação. E nessa prática você vai se desmaterializando pouco a pouco. O que você irá colher? Uma passagem tranquila, em paz, rápida e a constatação de que a vida continua e sempre irá continuar. A passagem nada mais é do que a nossa grande libertação do corpo físico, com as nossas vitórias alcançadas e o reencontro daqueles que nos antecederam no retorno à pátria espiritual. Em suma, a passagem é o retorno à verdadeira casa, ao nosso aconchego, à nossa felicidade e à ratificação de que a vida jamais tem fim. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos todos uma passagem tranquila e benfazeja. Construamos já. Uma excelente tarde para todos.